Deixe de construir o seu reino de pó. Deixe de construir o seu reino de pó. Paz, graça e bem a todos os ouvintes. Eu quero saudar a todos com a paz de Deus. Quero pedir que você respire fundo nessa sexta-feira ou em qualquer outro momento que você possa estar ouvindo esse devocional. Eu sou o pastor Rick Galúcio e tenho o privilégio de estar aqui mais uma vez, mais uma manhã com você, para que nós possamos começar o nosso dia com Deus e invocar a presença de Deus, elevar os nossos pensamentos às coisas de Deus, para que desenvolvamos as atividades do dia com a perspectiva correta. E o tema de hoje é: deixe de construir o seu reino de pó. O texto de hoje está ali em Salmos, capítulo 103, versículo 14. Salmos, capítulo 103, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: Pois Ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó. Pois Ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó. Antes de eu começar o comentário, eu quero pedir que, se você puder e quiser, compartilhe este devocional com alguém que possa estar precisando ouvir o que estou dizendo aqui. E o comentário é muito simples hoje. É fácil a gente esquecer de onde nós viemos. É muito fácil. Nós vivemos entre muros de concreto, alimentado por redes sociais e relações humanas de alta velocidade, cercados por agendas lotadas e programações que nos esgotam. Mas a palavra de Deus nos lembra: nós somos pó. O Salmo 103, versículo 14, que é a base da nossa reflexão de hoje, declara com ternura: Deus sabe do que somos formados. E Ele nos lembra, e Ele lembra-se de que nós somos pó. Gênesis 2:7 reforça essa ideia, mostrando que eu e você fomos moldados do barro e animados pelo sopro divino. O que somos, então, enquanto seres humanos, na perspectiva divina, é uma tensão constante entre fragilidade e glória. Porém, o problema vai surgir quando eu e você tentamos apagar essa verdade da nossa consciência. Mais uma vez, a temática a macrotemática, o macrotema da nossa semana é que nós vivemos como donos de nós mesmos, como se a próxima respiração estivesse garantida, como se a nossa força fosse mérito nosso. Começamos a construir nossos próprios reinos, estruturas que parecem sólidas, mas que são feitas da mesma matéria que nós, pó. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com o pessoal do conselho da igreja sobre pessoas que às vezes até fazem parte da igreja e quando começam a receber um pouco mais de dinheiro, quando Deus começa a abençoar um pouco mais, começam a se virar para outros propósitos. Começam a usar as bênçãos de Deus, muitas vezes, sinceramente, para celebrar as bênçãos de Deus com ídolos. E vão atrás de vaidades, vão tentar construir construções de pó, construções de poeira, construções que não vão durar. E aí eu falei para eles: é tão difícil a gente ser crente e prosperar financeiramente e continuar sendo crente. Será que é uma realidade inescapável que seres humanos falhos como nós, quando recebemos um pouco mais de Deus, vamos usar isso para fazer coisas de pó? Estruturas que não vão durar, que não são eternas. É tão difícil assim. E o mais trágico disso, sabe o que é? É que nós usamos o fôlego de Deus para sustentar a ilusão da nossa própria independência. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que muitos de nós usamos o fôlego de Deus contra o propósito de Deus. Foi exatamente isso que eu falei, de
receber as bênçãos de Deus e ir comemorar essas bênçãos com os ídolos. A maior contradição da vida moderna é usar os dons divinos para viver longe de Deus. Deus nos dá tempo, saúde, inteligência, fôlego. E o que nós fazemos? Muitas vezes usamos tudo isso para alimentar o nosso orgulho, conquistar reconhecimento, sustentar distrações ou então patrocinar o pecado. Não é apenas uma questão de desperdício, é uma idolatria grotesca e prática. É declarar com a vida, abre aspas, o sopro é meu, a história é minha, o reino sou eu e eu o construo, fecha aspas. Essa ilusão tem nos tornado seres humanos infelizes, porque na busca da construção de pó, da construção que não é eterna, no esforço de construir aquilo que é pó, trabalhamos sem parar, acumulamos, produzimos, mas mesmo assim nos sentimos vazios. Recebemos da fonte da vida capacidades incríveis de fazer coisas incríveis, mas nos sentimos vazios porque só recebemos essas capacidades e não nos cuidamos para continuarmos conectados na fonte de todas as coisas, que é Deus. Sabe por quê? Porque o pó não sustenta a eternidade. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. O pó não sustenta a eternidade. O pó não sustenta o desejo que tanto nos persegue dentro de nós, de sermos eternos. Se tentamos encher aquilo que é eterno dentro de nós com construções passageiras, não eternas, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Deus não nos deu fôlego para construirmos nossos impérios. Ele nos deu fôlego para glorificarmos o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto é que o fôlego é empréstimo e não propriedade. Deus não é nosso sócio, gente. Deus é nosso dono. Você não pode ser grato por algo que você acha que é seu. Se foi você que deu a você mesmo, você não pode ser grato a você mesmo, a não ser que você seja o mais egoísta de todos os homens. Essa é a grande lição de Gênesis 2:7, que já inclusive meditamos sobre essa passagem aqui nessa semana. A vida não é um direito, ela é um empréstimo. Cada batida do coração é uma renovação graciosa do pacto de Deus conosco. Atos 17:28, que também já vimos essa semana, afirma que nele vivemos, existimos e nos movemos. Ele continua nos sustentando, porque ele não simplesmente nos criou e nos deixou largados à nossa própria sorte, mas ele nos sustenta com seu sopro. E se ele parasse de soprar, nós não morreríamos lentamente, como se fôssemos morrer daqui a 3 dias, de inanição ou falta de hidratação. Não. Se ele parasse de soprar, meus queridos, nós viraríamos pó instantaneamente. E essa verdade, longe de ser uma verdade opressora, é uma verdade libertadora, porque ela nos reposiciona. Não somos donos, mas somos mordomos. E ser mordomo é privilégio. Significa que o tempo que temos, os recursos que temos, os talentos que temos, o corpo que nos foi dado, as oportunidades que nos são facultadas, tudo isso é um campo fértil para a glória de Deus. Isso significa que mordomos não acumulam para si, mas multiplicam para o doador do dom. Mordomos vivem com urgência e com paz. Isso parece contraditório, mas é algo que somente quem serve a Deus pode explicar, ou então pode viver e experimentar. Nós vivemos com urgência, mas vivemos com paz também, porque vivemos com urgência no sentido de que devemos ser diligentes como bons mordomos, mas também temos paz, porque sabemos que tudo é dom e tudo vem dele e tudo deve ser devolvido para ele. Ele é o fim último de todas as coisas. E o terceiro e último ponto é que, apesar de tudo isso, o rei se fez pó por nós. Sabe qual é o escândalo do evangelho nessa manhã? O escândalo do evangelho é que o próprio dono da vida se fez barro. Jesus, o Criador, se tornou criatura. Ele respirou
o mesmo ar que você, sentiu a mesma poeira nos pés, conheceu o cansaço de um corpo frágil igual ao seu, mas na cruz ele foi além, ele entregou o fôlego. Ele morreu como Adão, sufocado pela arrogância humana. Então, nesse aspecto, ele experimentou as consequências do pecado de Adão, mas ele ressuscitou como um novo Adão, trazendo não apenas perdão, mas trazendo um novo sopro de Deus. Isso significa que em Cristo agora recebemos uma vida que não apenas continua, mas é uma vida redimida, um fôlego com missão. Então você acordou hoje com uma missão e um fôlego fresco dado por Deus. E qual é a missão? Usar o ar que você respira para anunciar quem te deu o ar. Usar o fôlego que Deus te deu para anunciar as virtudes deste que deu para você o fôlego. Usar o pó que somos para refletir a glória dele. É por isso que podemos orar: lança ao pó a nossa glória, Senhor. Lança ao pó a nossa glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome seja a glória. Então, em vez de construirmos reinos de vaidade, edifiquemos o reino eterno. Faça isso com cada respiração, com cada decisão, com cada pequeno ato de obediência. Agora, quais são as aplicações práticas para a nossa vida? Primeiro, em quais áreas da sua vida você pode identificar que você tem vivido como dono e não como mordomo? Além disso, antes de qualquer tarefa importante nesse dia, ore ao Senhor: Senhor, este fôlego é teu, usa-o como quiser. Além disso, estude Gênesis capítulo 2, 7 e Salmo 103, 14, que foi a meditação de hoje. Medite hoje. Essa mensagem que você está ouvindo hoje, medite nela. Fique ruminando ela na sua alma. E perceba como a sua fragilidade é sustentada por um Deus forte. E compartilhe para alguém que está precisando ouvir que Deus é o dono dessa pessoa. Deus morreu para que essa pessoa fosse reconciliada com Deus e a alma dela fosse colocada em termos com Deus, que é a coisa mais importante que ela pode experimentar. Assim, eu quero orar com você agora. Eu quero pedir que você, se puder e quiser, repita essa oração após mim em voz alta ou na sua mente. Mas eu quero pedir que você faça esse exercício junto comigo. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Tu és aquele que sopra e sustenta. Te adoramos porque não estás distante, mas presente em cada batida do coração, em cada centelha da nossa consciência. Confessamos que temos construído reinos que não duram. Confessamos que muitas vezes usamos o Teu fôlego como se fosse nosso, correndo atrás de glórias que se desfazem. Perdoa-nos por desperdiçar ar, tentando impressionar o mundo. Hoje queremos recomeçar. Pai Santo, queremos respirar como quem sabe de onde vem o fôlego. Pai Santo, queremos planejar, trabalhar, descansar, criar, não para nos engrandecer. Queremos dispor dos nossos dons e talentos e colocá-los completamente na Tua presença e diante do Teu altar. Não para a nossa glória, lança ao pó a nossa glória, mas para refletir a Tua glória e refletir a Tua imagem. Ensina-nos a viver como quem sabe que o pó, quando cheio do Espírito, pode carregar uma glória indescritível. É isso que eu te peço, Senhor Jesus. Crendo que estou orando segundo a Tua vontade, pela fé já nos apossamos da vitória. Fica comigo durante este dia, Senhor. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse foi o devocional de hoje. Compartilhe com pessoas que podem estar precisando. Que Deus te abençoe e até a próxima.